alegria muito grande nós estarmos juntos neste programa, o programa Tempo de Restituição. Nós estamos participando de um momento muito especial relacionado à família. Um tempo de restauração nas famílias. É isso que a nossa igreja tem vivido, é isso que a nossa igreja tem buscado. E hoje nós vamos assistir à continuação de uma palavra muito propícia para este momento. Uma palavra ministrada num retiro de casais que abençoou a todos os que ali estavam e que nós queremos estender também para você que nos assiste. Esta palavra fala das 4 leis do casamento e certamente vai acrescentar muito à tua vida e à tua família. Assista a esta palavra e ao final do programa vamos nos unir numa poderosa corrente de oração pelas famílias. É muito comum a gente ver crises conjugais que elas se fundamentam nisso. Um querendo responsabilizar o outro pela infelicidade conjugal. O dia que você mudar nisso, você não muda, você sempre é assim e tal. Então, ela, na cabeça dela, ela pensa, o dia que ele mudar, tudo melhora. E o outro a mesma coisa, o dia que ela mudar, tudo melhora. Sabe o que vocês vão conseguir? Divergir. Mas quando você arrepende e você fala, isso só é possível em Deus. Quando você fala assim, mesmo que o meu cônjuge não mude, eu vou amá-lo e aceitá-lo. Mesmo que ele não mude pro resto da vida, continue assim. Eu aceito essa pessoa. Eu vou amá-la. Quando você coloca o madeiro, você muda a natureza. Quando você desiste de dar uma de Espírito Santo na vida do seu cônjuge, Deus entra. E as coisas começam a funcionar. A lei do esforço exige isso. Entende? Exige, não é só paixão, mas exige verdadeiro amor, que se fundamenta em honrar uma aliança. O amor não é só paixão. Você, inclusive, pode até não gostar de uma pessoa e ainda assim amá-la. Pode ser que num casamento a paixão foi embora. Mas esse é o momento do amor ser exercitado, porque amar é um verbo. Não é? Amar é um verbo. A gente fala, não vou separar da minha esposa, que eu não amo ela. Não, você não ama, então ama. Negue-se a si mesmo e ama. Honra a aliança que você fez. E o sentimento volta. Entende? Então, isso chama-se a lei do esforço. É o que Lutero descobriu. O casamento é a escola do caráter. Não é? É a escola do caráter. Revela as piores coisas sobre nós, mas nos refina. E você começa a superar traumas, dificuldades, tudo aquilo que te impedia de uma reconciliação plena com essa pessoa que é totalmente diferente de você. E quando você supera tudo isso em Deus, aí você se une. Unir-se-á. Unir-se-á. Aquilo que se alcança por esforço. Amém? Aí vem a terceira lei. Quando fala, e serão os dois uma só carne. Carne. Uma só carne. Então, isso daqui nós chamamos como sendo a lei de pertencer. Uma só carne. Agora, um pertence ao outro. Não é? A lei de pertencer. Nada é de um só, mas o que é de um é do outro, o que é do outro é de um, não é? Compartilhamos tudo. E é lógico que é natural, assim, que tem coisas que são suas, não é? Você tem a sua particularidade. Isso, lógico, deve ser respeitado, mas nunca isso deve ser um território fechado. Entende? Porque quando você começa a falar isso é só meu e isso é só seu,
você começa a produzir, você começa a quebrar essa lei de pertencer. Então, o casamento nos coloca numa situação assim, dentro de uma lei. Isso é um princípio mais básico da aliança. Tudo que é de um cônjuge é também do outro. Tudo que é de um cônjuge é também do outro. Qual que é a coisa mais privativa que você tem? Qual que é a coisa mais privativa? Qual que é a coisa mais particular que você tem? O que é? O que seria? O que é mais particular que você tem? Hã? Escova de dente. Algo ainda mais privativo que a escova de dente. Celular. Já. Mais privativo ainda que o celular. O corpo. Tem algo mais privativo que o seu corpo? Não tem. No casamento, nem o seu corpo mais é seu. Sabia? Por isso que a mulher tem que ser sábia, né? Senão destrói o lar, né? Na verdade. Mas nem o seu corpo mais é seu. Paulo fala, o corpo do homem pertence à mulher, o corpo da mulher pertence ao homem. Inclusive, desfrute, né? Nem o seu corpo mais é seu. Imagina as outras coisas. O que tem de mais privativo não é seu. Você vê, quando você estuda na Bíblia sobre o sexo dentro do matrimônio, você nunca vai ver uma regulamentação para o sexo dentro do matrimônio. Fora do matrimônio, você vê um tanto de regra, não pode isso, não pode isso, não pode aquilo e aquilo outro. Mas dentro do matrimônio, você nunca vê uma regulamentação. Você vê essa questão de, mais, lógico, o consenso, o respeito, porque a conivência. Se não tem conivência em algo, vai haver violência. Se o outro não se sente bem, né, tem que ser respeitado. Porque se não tem conivência, vai haver violência. Mas a única restrição que tem para o sexo dentro do matrimônio, a única restrição diz respeito à abstinência. Paulo fala, olha, se você for se separar sexualmente por um período mais longo, por causa de oração, né? Ele ainda fala que não seja muito longo e que seja de comum acordo, para que Satanás não vos tente. Então, nunca que o homem pode se negar sexualmente à mulher ou a mulher ao homem. Isso é a única coisa, porque às vezes acontece. Ah, só tem se fizer isso, isso e aquilo que eu quero. Né? Isso é pecado. Então, é a lei de pertencer, gente. A gente pode entender isso melhor, até trazendo a coisa aqui mais para nossa salvação, porque o matrimônio é comparado ao nosso relacionamento com Deus, não é isso? Até Paulo fala nesse sentido grande, é um mistério, né? Mas o versículo bíblico que, na minha opinião, mais descreve bem uma aliança, está expressado nas palavras do próprio Jesus ao Pai. Lá em João 17, quando ele fala assim, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Isso produz confiança, glória, um incremento dos atributos de Deus, né? Mas, olha, aqui tem uma sequência inteligente. Isso é aliança. O que é uma aliança? É quando uma pessoa fala, tudo que é meu é seu. Eu tenho uma aliança com Deus, então tudo que é meu tem que ser de Deus. Olha que negócio favorável para a gente nesse caso, né? Tudo que é meu tem que ser de Deus, até os meus pecados, preocupações, né? Tudo que é meu é de Deus. Eu só, todas as minhas coisas são tuas.
e as tuas coisas são minhas. Imagina na nossa aliança com Deus, tudo que é seu é de Deus. Às vezes você tem um fusquinha velho, tem, né? Agora, imagina tudo que é de Deus ser seu. Isso é um bom mau negócio, gente. Agora, por que muitos de nós não confiamos nisso? Que tudo que é de Deus é nosso. Porque você nunca entregou tudo que é seu para Ele. Você não entregou. E quando você não entrega, você não confia. Sabe por que muitos matrimônios não existe confiança? Porque eles estão quebrando essa lei de pertencer. Eles não entregam. Quando o marido entrega tudo para a esposa e a esposa entrega tudo para o marido, está tudo em aberto, né? Pertence a eles. Isso produz glória. Isso produz confiança. Isso é uma lei. Isso faz um casamento dar certo, gente. Agora, se começa a separar tudo, isso é meu, não sei o quê, isso é seu, você não mexe aqui, você não entra aqui, você não olha o meu celular, vai produzir desconfiança. Imagina o marido falar, você não mexe no meu celular. O que a esposa vai pensar? Tem alguns recados que ela não pode ver. Ele está escondendo. Entendeu? Se tudo que é seu não é dela, tem reservas. Isso começa a minar o relacionamento. Você está quebrando uma lei. Lei de pertencer. E a quarta e última lei. Quando a Bíblia fala assim, o homem e a mulher, ambos estavam nus. Aí o versículo 25. Ele fala assim, não se envergonhavam. Então, essa daí nós chamamos a lei da nudez. Intimidade plena. Ambos estavam nus e não se envergonhavam. Não tinha esse constrangimento, esse peso de obras mortas na consciência. Lógico que esse tipo de nudez, gente, vai muito além da nudez física. Quando fala aqui que eles estavam nus, não é? Vai muito além da nudez física, fala dessa nudez da alma, de uma transparência, de uma liberdade, não é? Ou seja, no casamento, você não guardar pecados, não guardar, não esconder dúvidas, temores, vergonhas. Porque quando você começa a esconder essas coisas, a intimidade, gente, fica impossível. Fica impossível. Então é muito comum, às vezes, no casamento, um dos cônjuges está carregando uma vergonha que ele nunca conseguiu expor. Não é à toa que a Bíblia fala, confessai as vossas culpas e vergonhas uns aos outros. E orai uns pelos outros para que sareis. Quantas histórias a gente vê assim, às vezes, né, a mulher, lá na infância dela, foi sistematicamente abusada. Foi abusada sexualmente. Mas colocou uma mordaça na boca. Nunca conseguiu falar dessa vergonha, inclusive da falsa culpa. Isso funciona como uma arma dormente que vai ser ativada no casamento e vai produzir infelicidade sob vários aspectos. A pessoa está guardando aquilo. Ou guardando uma culpa, algo que a pessoa fez que ela nunca conseguiu compartilhar. Culpas sérias, ou às vezes até uma condição de uma cadeia pecaminosa. Eu sempre falo, olha, antes de você se casar, né, é muito importante você dar para outra pessoa o direito de não querer casar com você. Né? Abre o jogo, conta a sua vida. E nos nossos dias isso é muito importante, porque tem pessoas que vêm de um histórico altamente complicado. Você vê, um tempo atrás eu acompanhei um casal, eles depois de 8 anos casados praticamente, a esposa foi descobrir que ele tinha uma prisão na área de homossexualidade. Só que ela só ficou sabendo disso
8 anos depois, que já estava casada. E isso já pré-existia antes do casamento. Por que ele não abriu o jogo? Não é? Então, apesar de ser um cara que ia sempre na igreja e tal, estava lutando com isso? Ele estava lutando. Mas lutando amordaçado. Ele nunca abriu isso com ninguém. Então, tinha aquelas quedas frequentes. E lógico que isso, gente, vai ser uma tragédia na família. Nunca foi resolvido. Então, é muito importante, realmente, essa lei que, para haver intimidade, tem que haver essa transparência. Não é? Hoje, a gente vê demais quantos matrimônios profundamente feridos por um adultério oculto. Aconteceu o adultério, não se fala sobre aquilo, não toca naquele assunto, inclusive a pessoa já fez até um pacto com ela que ninguém nunca vai saber daquilo. Mas esse adultério oculto, gente, isso funciona como um câncer no casamento e na família. Endemoniza a comunicação do casal, endemoniza a cama do casal, não é? Autoriza perseguição sexual sobre a vida dos filhos. E aí você tem que lidar com todos esses efeitos colaterais, mas qual que é a raiz do problema? É o tal do adultério oculto. E mesmo que o outro cônjuge não saiba, algo se quebra, gente, se quebra. Hoje, quantas mulheres a gente atende, ou até homens, por exemplo, que eles falam, pastor, eu tenho aversão sexual pelo meu cônjuge. Eu tenho aversão, eu não suporto ele fazer sexo comigo. Gente, por que um sintoma como esse está presente no matrimônio? Aí você vai cavar. Lógico, pode ser muita coisa, dentre elas, um adultério oculto. Né? Lei da nudez. Não é fácil você aplicar essa lei não, viu? Porque aqui ela tem uma conotação muito cirúrgica, porque você abrir um problema como esse, não tem como você abrir um problema como esse sem ferir o seu cônjuge ou o casamento. Porque o casamento também é uma pessoa. É uma pessoa jurídica, mas é uma pessoa que tem uma consciência, uma identidade, um propósito. O casamento é uma pessoa. Então, para você tratar com essas questões que restauram uma intimidade que foi perdida, é um processo traumático, doloroso. Por exemplo, se você estuda o livro de Oséias, o livro de Oséias é um livro dramático, mas onde a gente vê o amor de Deus assim de uma maneira muito tremenda. Mas a situação da infidelidade da nação com Deus, não é? Estava tão séria, que Deus chegou para o profeta e falou assim, Oséias, vai lá e casa com uma prostituta. O que ele estava dizendo? Eu, Deus, estou casado com uma meretriz. Israel está adulterando com todos os ídolos da terra. Me abandonou, se obstinou contra mim. Eu já fiz tudo para tê-los, mas eles não querem abandonar o adultério deles. A essência do livro de Oséias é Deus tratando com um adultério da nação. Se você chega lá no capítulo 6, você vai ver que o método é esse. Você lembra? Quando Deus fala, eu, Senhor, firo, e eu também curo. Eu rasgo e também ligo a ferida, costuro. O que é ferir e curar? Qual que é a palavra que resume isso? Ferir e curar. O que é ferir e curar? Qual que é a palavra que resume isso? Cirurgia. Não é isso? Cirurgia. Alguém já passou por alguma cirurgia? Tem problemas que são tão internalizados que para curar tem que rasgar, tem que abrir. Tem que fazer uma ferida que trate da ferida. É a ferida do médico. E os problemas relacionados a matrimônio muitas vezes é isso.
Não tem como você tratar daquilo se isolando, escondendo, dissimulando, mentindo, não é? Muito pelo contrário. Já viu esse versículo na Bíblia? Conhecereis a mentira e a mentira vos libertará. Alguém já viu isso? É com a verdade. E a verdade, muitas vezes, funciona como esse bisturi. Lógico que nesses processos, quando você vai lidar com a ferida de adultério, você tem que ter um bom cirurgião, tem que ter um bom conselheiro. Gente, cirurgião, né, aconselhamento, medicina, vamos dizer, são especialidades que a pessoa tem que ter uma perícia, porque pode fazer toda a diferença. Um erro médico não é igual ao erro do cozinheiro. O cozinheiro errou lá no arroz, né? Queimou o arroz, você faz outro. Mas e o cirurgião? Imagina um cirurgião trêmulo. Cortou a artéria que não podia ter cortado. Matou o cara. Você vai lidar com uma ferida tão profunda como é o adultério, você tem que ter um bom conselheiro. Você não pode passar pela mão de qualquer um, não. Não é verdade? Tem que ter uma pessoa que vai, pessoa de confiança, seu pastor, né? Principalmente o seu pastor, acho que é a pessoa mais certa. Pastor, olha, eu quero que você me ajude a resolver isso com o meu cônjuge. Eu preciso de resolver isso. Né? Isso é traumático. Na minha experiência reconciliando situações de adultério, por incrível que pareça, até hoje, eu nunca vi isso dar errado. Porque eu sei que tem gente que fala, não, pastor, que isso? Se eu contar isso, meu casamento acaba. Acabou. Mas, na verdade, seu casamento acabou quando adulterou. Acabou foi ali. Se é que tem uma chance de salvar essa pessoa, esse casamento, que às vezes já está até num câncer terminal, é a cirurgia. Lei da nudez. É traumático. Demanda um tempo de convalescência, como o texto fala. No terceiro dia, Deus vai dar a vida. Tudo tem um tempo de convalescência. Mas é uma lei. Isso é uma lei. E quando a gente viola a lei da nudez, a lei da transparência, e você alicerça a sua vida na mentira, no mau caratismo, irmãos, não tem nada que vai fazer esse casamento dar certo. Eu sinto muito. Às vezes você vai viver um inferno dentro de casa. E os seus filhos vão ser um efeito colateral de toda essa tragédia. Então são 4 leis que quando a gente realmente incorpora essas leis no nosso estilo de vida, irmãos, não tem como um casamento não dar certo. Lei da prioridade, a lei do esforço, a lei de pertencer e a lei da nudez. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela sua palavra, porque ela nos traz verdades, princípios que a gente sabe que funcionam, Senhor. Funciona. O Senhor é sábio. O Senhor é aquele que arquitetou as nossas vidas, toda a nossa natureza, que entende a natureza dos nossos relacionamentos. Senhor, e nós queremos ter um coração aberto para aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Eu tenho a convicção de que esta palavra falou profundamente ao teu coração. Nós temos na nossa igreja este ministério maravilhoso, que é um ministério voltado para as famílias, um ministério de casais, onde tantos assuntos importantes são aqui abordados e tratados à luz da palavra de Deus. Você que ama a tua família, venha estar conosco, venha participar das nossas reuniões, venha conhecer o nosso Ministério de Casais, venha conhecer a 4ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba, uma família instituída por Deus para te abençoar. Nesse instante, nós vamos levantar aos céus um clamor pela tua vida e pela tua família. Aonde você estiver agora,
lembre dos teus familiares. Não importa o momento que você está vivendo. Se tem sido um momento de conquistas, agradeça a Deus. Mas se tem sido um momento de desafios, creia que o poder de Deus pode trazer restauração